Uma outra notícia aqui, Dani, é o famoso Stonks. Venda o seu jogador da base por... Foi a maior venda mais cara, foi a venda mais cara da história do Palmeiras do futebol brasileiro? Foi 25 milhões de reais. Deixe ele 3 anos no Bragantino e depois tente contratá-lo de volta por basicamente o triplo do preço. A notícia aqui que o nosso editor, o Alabi, escreveu é que o Palmeiras recebeu um pedido do Abel Ferreira para tentar contratar o Arthur. O Alan a gente já vai falar na sequência, porque a gente tem outras duas notícias envolvendo isso. Mas é o seguinte, o Palmeiras, a ESPN deu a notícia de que o Palmeiras foi procurar o Arthur e também o Alan, e uma notícia do UOL hoje foi de que o Palmeiras recebeu o retorno do Bragantino, que o Bragantino vende o Arthur por 15 milhões de euros, que está dando que uns 70 milhões de reais, por aí, pouco menos, que é basicamente o triplo do que o Palmeiras pagou, vendeu o jogador, né? Você acha que seria uma boa para o Palmeiras? O Arthur, ele é um ponta-direita, mas que tem jogado como meio atacante, né? Basicamente, o ano passado inteiro jogou centralizado lá no Bragantino. Ele poderia ser, na teoria, um meia para substituir o Veiga e também um cara para jogar pela direita, né? Na função que o Rony faz às vezes, que o Giovani faz, enfim. Você acha que seria uma boa para o Palmeiras, o Arthurzinho? Eu acho que talvez a melhor seria não ter vendido, né, Lucas? Mas já que tivemos essa aula de economia de vender por 5 e querer comprar por 15, é complicado. É um jogador que, assim, o elenco... talvez o Arthur não seja a maior necessidade do Palmeiras agora, né? Mas eu acho um jogador bom, eu acho um jogador técnico, ele é agressivo, objetivo, e ele, às vezes, ele puxa lances interessantes ao longo da partida, assim, ele surpreende. Agora, o que complica é a história da negociação, né? 60 milhões e tudo mais. Não sei se o Palmeiras, de fato, ia embarcar nessa ideia. Não tem sido muito o modus operandi do Palmeiras, né? Eu acho que o Palmeiras parece, às vezes, uma pessoa que vai numa loja de roupa mais chique e adora dar uma passeada, perguntar os preços. Ah, não, hoje só estou olhando mesmo, obrigado, viu? Porque é o que mais ou menos tem sido, assim. Ah, não, muito caro, não, então não, obrigado. Ah, não, muito caro, não, obrigado. Não que eu acho que o Palmeiras está errado em fazer isso, é só curioso, quanto das negociações o Palmeiras faz uma consulta e não vai muito para frente, aparentemente não estuda um pouco o valor do jogador antes, não dá uma olhada no valor de mercado, tem scout só para poder fazer isso, né, de avaliação de mercado, né, de preço de mercado. Curioso. Eu acho que o Arthur talvez não seja a peça mais necessária para o Palmeiras, porque a gente enxerga ele como uma opção mais ofensiva do que talvez o Scarpa fosse, né? Mas talvez eles possam cumprir mais ou menos a mesma função. O Scarpa no Palmeiras, ele tinha uma função mais ofensiva do que de fato ele é, né? Ele era o cara que, entre ele e o Veiga, ele acabava chegando um pouco mais na área, ele finalizava mais e tudo mais, e pode ser um cara que é canhoto como o Scarpa, ele não é o mesmo jogador que o Scarpa, mas ele pode jogar em qualquer um dos dois lados e agora aparentemente centralizado. Eu acho que ele pode não ser o substituto ideal pro Scarpa, mas pode ser um bom substituto de qualquer jeito. E para poder finalizar, o que é curioso é que ele, na teoria, faz a mesma coisa que era para fazer o Tabata, que o próprio Abel Ferreira pediu, e agora ele pediu o Arthur, porque aparentemente não gostou do Tabata. Né? Grandes compras da história, né? Muito bom. Aulas. Aulas de economia com Palmeiras. Aulas de economia, né, cara? Aulas de economia e contratações. Aprenda a negociar. Complicado. Aí a outra notícia que eu falei do Alan, a gente tem duas notícias, como eu falei para vocês, é a guerra de apurações aqui. Temos duas notícias sobre o Alan. A primeira, que o Otávio Almeida escreveu para a gente aqui, que o Nicola falou que o Palmeiras pode fazer a contratação mais cara de sua história ao pagar 66 milhões de reais no Alan, perdão, aquela coisa lá da casa dos 10, 11 milhões de euros que o Atlético Mineiro pede. E a outra é do André Hernan,
que falou que, na verdade, ele ouviu fontes lá de BH e falou que o Atlético Mineiro não quer negociar o Alan. O Bruno Romão escreveu essa notícia aqui, né? André Arnan revela a decisão do Atlético sobre negociar Alan. A gente falou que não está nem precificando, que essa questão do valor às vezes pode vir até mais em relação a empresários do que o clube em si. Mas, enfim, fica aí essa guerra. Mas essa sim eu acho que seria uma boa contratação para o Palmeiras, né? E talvez até num perfil diferente, né? Um jogador, ele está com 26 anos, o Alan, né? Não seria um cara que o Palmeiras contrataria e revenderia, né? Acho que seria mais um cara para vir e ficar, de fazer parte do time por pelo menos uns 4, 5 anos, né? Enquanto ele tenha bastante fôlego para jogar na posição do Danilo. E encaixa naquele perfil que o Abel disse em coletivas passadas de jogador pronto, não de jogador em formação. Volante muito bom. Seria uma grande contratação, mas neste lado eu vou te dizer que eu confio um pouco mais no Hernan, principalmente pela informação de que o Atlético não quer reforçar o rival. E seria realmente. Faz mais sentido. Fica com o dinheiro do bolso, mas perde um título, perde alguma coisa com o jogador sendo decisivo. E temos que pensar pela seguinte ótica também. Se o Palmeiras está encontrando dificuldade em pagar menos por um volante, quem que o Atlético vai contratar para repor ele? O Atlético vai ter que repor. Então não adianta cobrir os ombros e descobrir o pé, cara. Cobertor curto, né? Total. Faz sentido a sua análise mesmo, Dani. Eu acho que eu acho que seria uma contratação ideal, mas quando começou a surgir essa notícia, me causou surpresa mesmo, né? Por que o Atlético reforçaria um concorrente direto a todas as competições, né? Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, que também chegou a fazer sondagens pelo Atlético. O Atlético tá com problemas econômicos de caixa nesse começo de ano, né? Achou que já nessa altura do campeonato já estaria estreando o seu estádio novo e conseguindo toda a grana da bilheteria e do match day, etc e tal. O negócio foi só para agosto, então talvez eles estejam até com alguns problemas de caixa, mas um time que teve os investimentos que o Atlético fez e por mudar esse planejamento, reforçar um rival por 60 milhões de reais, que vai estar longe de resolver o problema, é só se o buraco estiver muito mais embaixo, assim, em termos de problemas de fluxo de caixa, né? Realmente não faz sentido. Esse vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária. Ela acontece de segunda a sexta, às 6 horas da tarde. Ela traz o resumo das principais notícias do dia do futebol, mas também traz a repercussão dos principais jogos e também a prévia dos principais eventos esportivos. E a gente não fala só de futebol não, hein? A gente fala de automobilismo, de esportes olímpicos e tudo mais o que estiver bombando na semana. Se você gostou desse vídeo, então já solta o dedo nesse like e fica o convite também para você se inscrever aqui no nosso canal. Tem programa lembrando de jogos, partidas, campeonatos e competições históricas, assim como entrevistas, listas, enfim, é conteúdo para não acabar mais. Agora, se você quer saber das notícias mais quentes do futebol e do esporte do Brasil e mundo afora, entra lá no torcedores.com, que a nossa cobertura é quentíssima. A gente fica te esperando